Fala, galera de Jesus, nós estamos aqui no mais um podcast Não Morra Sem Jesus. Eu, João Moraes, estamos aqui muito alegre com essa mesa que o Senhor preparou para nós. Mesa de curiosidades bíblicas, debates, entrevistas. Tenho certeza que Deus vai manifestar aquilo que Ele preparou para nós. E nós estamos com essa mesa aí, peço para você, puxa sua cadeira e senta conosco, né, minha linda Dai? É isso aí. Aproveita aí, já compartilha aí com o pessoal. Vai lá no nosso Instagram, se inscreve no Instagram, que hoje tem muitas bênçãos para vocês. E a gente tá honrado hoje, né, João? Hoje, com certeza. Deus presença preparou magnífica aí. uma pessoa maravilhosa para estar aqui com a gente hoje, que é a Bia. Gente, Beatriz. é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Eu fico assistindo, né, os podcasts de Que vocês bom, e, que legal. e é realmente abençoador. Eu creio que pode tocar muitas vidas, né? O objetivo é esse. O nome de Jesus vai ser glorificado. E é um Amém. prazer, Maravilha. realmente. E para começar, né, como sempre, a gente já começa dando um presente para você, ó. Esse presente, Posso vocês abrir? pode, com Ah, certeza, tá. mostra pra galera aí. E esse presente está disponível no nosso site, que está em construção. Vai Logo sair, mais, viu? Né, Gabriel? Ó, Vai ter Então, canecas, camiseta, Show. moletom, muita coisa boa no nosso site. Nosso site é o www.nãomorrasemjesus.com.br. E eu quero agradecer a todos aí que estão nos acompanhando aí, nos seguindo, curtindo a página. Já aproveita aí e já espalha para a família, para a galera aí, que nós estamos fazendo esse trabalho aqui é para exaltar o nome do Senhor. E tenho certeza que muitas pessoas estão se identificando com as histórias que estão rolando aqui na mesa que o Senhor preparou. E a galera tá na expectativa aí de conhecer a Bia, né, Bia? Fala um pouco aí da sua Ai, história pra gente aí. sim. Bom, eu tava aqui pensando, né, essa semana, o que eu poderia falar. Falar do testemunho, né, de Deus na minha vida. Sim. E é muito bom porque eu me sinto privilegiada de estar desde tão pequena nos caminhos do Senhor. E eu acredito que muitas pessoas passam, né, vivem isso. Você tá com 17 anos, né? Com 17 anos, tô com 17 Olha. anos. E, assim, posso dizer que nasci num meio cristão, né? Os meus pais, a gente morava em Osasco. E a gente frequentava, às vezes, uma igreja. Não era totalmente convertida, assim. Mas estudei em uma escola cristã. Então, desde pequena, tava ali. Mas aí, aos 10 anos, na igreja, eu ouvi o pastor fazendo um apelo. Sempre fui uma criança, não gostava de ir pra escolinha infantil. Eu gostava de ficar ali. Nos cultos dos adultos, Nos cultos né? dos adultos, de verdade. E o pastor fez um apelo, né, pra tá aceitando a Jesus. E eu só olhei pra cima, pra minha mãe, e falei que eu queria ir. E só tinha eu lá. E foi... Hoje, eu lembrando, é muito lindo isso, né? Sim. Porque no mundo, enfim, que a gente tá hoje, você vê crianças e adolescentes, jovens, na presença de Jesus. É muito lindo e também é difícil, né? É, porque Você a resgatar. grande luta nossa, assim, como trabalha com a igreja, é manter os jovens dentro da igreja. É Exatamente. verdade. Então, fui lá, aceitei Jesus. E depois de 2 anos, já me mudei para Sorocaba, né? Que é agora onde eu moro atualmente. Eu me batizei na igreja, onde eu congrego até hoje. E foi a concretização de um sonho. Porque quando a gente morava em Osasco, eu falei pro meu pai. Eu olhei para ele e eu falei que quando eu fosse me batizar, eu ia me batizar com ele. Olha só. Ele profetizou sobre a vida dele. Profetizei. E assim, eu, uma criança, nunca tinha orado em cima disso. Eu só tinha falado uma vez pra ele, e Deus pegou aquilo e realmente ele viu que era bom, era agradável, né? E se concretizou. Foi lindo, pude me batizar com ele. Nós temos a mesma idade. Na fé, na Na caminhada fé. com Cristo, a mesma idade do seu pai. É verdade. Mas nesse meio tempo aí você teve experiência com ginástica, com Tive. música. Né? Desde- Teve uns outros atrativos para estar no mundo aí, né? É verdade. Os pratos, né? Que nem a gente fala. Sim. E essa foi realmente o ponto, né? Que Jesus me resgatou ali. Porque
desde pequena, sempre envolvida no meio de dança, artístico, era o sonho, né? E hoje eu consigo entender que, assim, eu tinha o sonho de ser atriz. O sonho era buscar fama. Era a fama. A fama, né? E isso ficou por um bom tempo. Ser reconhecida. Exatamente. Não era nem o atuar. Não é... Mas assim, eu quero ser atriz. Por quê? Porque vou ser famosa. O glamour dos holofotes, né? Exatamente. Então, desde pequena, querendo e sonhando, e eu, os meus pais indo atrás. E seus pais investindo no sonho. Investindo. Sempre. A gente... acho que Deus resgatou, assim, a gente se mudou pra Sorocaba e foi pra igreja, a gente tá... Ele resgatou a família, resgatou nós 3. Então, passei aí, realmente, por... Tive até o Bia Biari. O Bia Biari. O Bia Biari, que foi um projeto que eu tinha 10 anos. E pra eu cantar. Fiz um EP numa produtora, com 5 músicas. E eram músicas infantis, músicas para crianças. Tinha dançarina, mas, assim, algo... Você tentou, né? Eu tentei. É uma história. Eu fiquei por muito tempo com vergonha disso. Com muita vergonha. Carrega uma vergonha disso aí? Uma vergonha. Não, mas é agora... legal porque muitas pessoas aí estão te ouvindo nesse momento, né? Sim. A galera aí, e fica nessa dúvida. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Porque Cristo é renúncia, né? Exatamente. Jesus nos chama para renunciar à nossa própria vida. Sim. E as pessoas muitas vezes, na maioria das vezes, elas querem a própria vida delas, né? E Jesus é um cara pro fazer final de as vontades semana. próprias. Domingão eu falo com Jesus, o resto da semana eu tô curtindo minha vida. Pois é. Isso falou... o que vem... Jesus vem falando muito comigo, né? Sobre isso, até em testemunhos que eu dei na igreja, de poder estar falando, né? Acho que mais pra frente a gente vai tocar nesse assunto depois, na EMA, Escola de Missões, que eu fiz. E do cristianismo, que não dá pra ser um cristianismo raso, né? Sim. A gente tem que viver o verdadeiro Tudo que evangelho. você faz com intensidade, né? Você participou de ginástica por um bom tempo também, né? Até se destacou no meio. Nossa, sim. A ginástica foi também dos 10 até os 12, 13 anos. Foi nesse meio tempo aí de transição entre Osasco e Sorocaba. E foi um momento da minha vida que eu gostei muito, né? Que, assim, eu acredito que Deus, ele estabeleceu um tempo, um período, porque até no meu caráter, eu como pessoa, fui amadurecendo. O tempo da ginástica, Deus, ele já estava mostrando que era para eu parar. Porque até com o carro, a gente ficava indo de Sorocaba até Osasco todos os dias, à tarde, passava o dia inteiro, voltava à noite, e o carro dava problema, e a gente insistindo, né? Eu acredito que sim, foi um tempo, mas que Deus depois ele me tirou dali, porque a glória não tava sendo para ele. E tudo que a gente faz, a glória tem que ser para Jesus. Sim, com certeza. E depois que a gente entende, né? Isso que, enfim, que me desperta. Eu entendi que, assim, a minha vida deveria ser entregue totalmente a Jesus. Um sonho seu, né? Abrir mão. A ginástica renúncia. É um sonho, uma renúncia. Não, vou abrir mão desse sonho. E hoje em dia, o que eu vejo que mais é difícil para os jovens, né? Para todo mundo, acredito. Que é transformar o evangelho no que convém pra gente. Na verdade, infelizmente, é o que estão pregando por aí, né? Não é nem culpa vezes. deles, né? É culpa de quem ministra, né? Exatamente. Então, a gente tem que resgatar o verdadeiro evangelho, né? O que diz na palavra. Então, é renúncia. Não dá pra fazer as nossas vontades, não dá pra trazer a glória pra nós, mas sim pra Jesus. Então, é o que acho que mais marcou, assim, de toda essa transição, de todo esse período. Eu me batizei nova, mas foi com consciência. E isso eu acho muito lindo. Eu consigo ver, né? Tem crianças, tem adolescentes. Eu nunca vou esquecer de uma vez que eu vim aqui num culto da igreja onde vocês congregavam. E era um culto infantil. E, gente, que coisa mais linda. Até o Semeadores Kids estava nesse culto, exatamente. né? Uns irmãos lá
do Rio Grande do Sul. Exatamente, eu me Um abraço lembro. para vocês, viu? meu Nós estamos amigo com Welles. saudade. Esperamos E vocês foi. nessa mesa aqui também. Isso. E foi realmente muito lindo, as crianças, né, fazendo o culto, ministrando o culto e falando em línguas, e o poder do Espírito Santo realmente encheu aquele lugar. E é lindo isso. Ah, isso aí realmente. não tem prazer no mundo que explique essa sensação de sentir Exatamente. a presença do Espírito, né? Exatamente. É quando a gente começa a valorizar as coisas de Deus, a gente começa a abrir mão das outras coisas. Sim, E A quanto gente mais a entende, gente né? sente, mais a gente quer buscar, né? sim, mas Essa tem é a grande sede. dúvida na cabeça de um jovem aí de 2024, né? Tantas oportunidades, tantas coisas para fazer. Assim, eu acredito que... Eu tenho certeza, né? Nada nesse mundo vai suprir do que você caminhar com Jesus. Então, às vezes a gente tenta colocar coisas na nossa vida que vem ocupar um espaço, né? Ocupar um vazio. Mas uma frase que eu sempre carrego comigo, em nós existe um vazio do tamanho de Deus. E que Isso só mesmo. pode ser preenchido com Deus. E isso é incrível. Jesus, ele é insubstituível. Então, nada nesse mundo vale a pena se você não caminhar com ele. Se você não conhecer ele, realmente andar com ele. E essa é a maravilha do Evangelho. A gente vai conhecendo Jesus mais a fundo e as experiências vão vindo, testemunhos, vidas vão sendo edificadas. É incrível poder viver isso. E tão nova. Acho que 17 anos, Privilégio, né? Um privilégio. É um privilégio, É um é. privilégio. Eu fiquei essa semana, né, pensando. E, cara, eu não vivi nada, né? Ainda. Pô, novinha. Sou Então, a nova. vida inteira pela frente aí. né? Exatamente. E quantas coisas Jesus já trabalhou no meu coração. Eu não, confesso, não vivi intensamente esse mundo. Eu não sei falar, né, de, sei lá, álcool, de drogas, mas Jesus trabalhou muito no meu interior, né, de realmente reconhecer que não é aquilo que eu faço, não é que eu sou capaz, mas é tudo dele, tudo é pra ele. Foi isso que mais trabalhou em mim. Eu sempre estive realmente nesse meio de palco, de ganhar, de competições. Então, foi o que mais trabalhou em mim. É Deu porque diminuir. Se a busca da fama tivesse no seu coração ainda, você estaria desenvolvendo algum projeto novo aí para Sim, fazer, né? exatamente. Então, Até alcançar o objetivo, né? e que não é, né, da vontade de Deus. Sim. Então, eu sempre oro constantemente para que a minha vida esteja pautada e guiada em Deus, né? E tudo se encaminha. É lindo ver o trabalhar de Jesus. E Sorocaba foi o local que você mergulhou nos braços do Pai, vamos dizer assim. Sim. Com as experiências mais intensas que você teve, as entregas. Sim. Depois que eu me batizei, veio a história do teclado, né? Porque era um sonho. Nossa, era um sonho eu poder tocar teclado e ministrar na igreja. Eu lembro de um dia que a gente estava no culto e a pastora, ela começou a pregar e não tinha nenhum tecladista na igreja. E ela falou, nossa, não vejo a hora, né, de que tenha um tecladista aqui para fazer um fundo durante das minhas pregações. E eu guardei aquilo para mim. Você nunca tinha experiência com teclado? Nunca. A única coisa que eu já tinha feito foi ter aulas de violão, só. E eu guardei aquilo pra mim e eu senti que o Espírito Santo estava falando que eu ia poder tocar, né, pra glória dele. E foi incrível, foi em questão, assim, acho que de meses, uma tia minha de Agudos, ela me deu um teclado. Então, Deus no projeto já. Nossa, totalmente. O teclado realmente foi Deus purinho. Ele me deu o teclado, ele me deu as aulas, o professor e a igreja sempre, né, os pastores, os líderes sempre apoiando ali. Então, eu fui chamada, né, vocacionada para o Ministério de Louvor. Eu creio muito nisso.
Olha, a gente tem um cover, né, que a gente faz todo mês, aí, ó. todo mês Já a tá gente lança. convidada já Nossa! pra fazer uma gravação de um cover. Que lindo, que legal. Todo mês tem um lançamento de um cover. Ai, Esse que mês vocês aí vão a galera já se postar. prepara aí que você Sim, vê, tem sim. surpresa aí, né? Nossa, logo, que legal. né, Gabriel? Ai, assisti. Nossa. Não, É, compartilhar, o louvor, assistir. ele tem um poder, né? Sobrenatural na vida das pessoas. Então, poder estar no meio disso, poder ter vivido. Porque o louvor, a Bíblia diz que Deus habita nos louvores. Sim. Então, quando você começa a louvar na igreja, você está levando as pessoas à adoração, né? Não Sim. só na igreja, né? Não, Eu que- mesmo eu gosto de louvar em casa. Se eu estiver na cozinha, eu tô Aham. louvando. Se eu estiver tomando banho, eu tô louvando. Todo Lavando lugar, louça, aquela né? preparação do culto ali é o louvor, né? Começa Sim, uma sim. oração, aí começa o louvor. Prepara, é exatamente o que você falou, prepara a igreja para adoração. Isso. Então, É muito sério isso, né? exatamente, é uma responsabilidade muito grande, né? De subir ali no altar, de estar com a sua vida com Deus, né? No Ministrar secreto, na vida das ministrar na pessoas, vida né? das pessoas, exatamente. Isso então não foi nenhuma escolha sua, foi uma direção de Deus. Não foi. Nossa, nunca pensei em Ministério de Louvor, sempre foi dança. Tanto que eu iniciei no Ministério de Dança, na igreja. E aí, depois Deus mudou todos os pontinhos e foi fazendo a obra, né? E eu fico muito feliz por isso. Hoje, eu toco na igreja, é legal ver o avanço, né? Porque da minha capacidade não é, tem que ser Deus. Deus vai nos capacitando, né? Sim. Então é muito bom mesmo poder estar vivendo isso. E como é bom, assim, né? A gente vê você assim tão nova, com todas essas experiências, né? Pra quem não Sim. sabe, a Bia é minha prima, É. por isso que eu chamo ela de Bia, né? Até o João me corrigiu, é Beatriz, mas Não, não pros corrigi íntimos não, é que Bia. Somos primas. E é muito, assim, gratificante ver o trabalhar de Deus na sua vida, sabe? Amém. E conta um pouquinho da experiência agora com a escola, né? Com a escola, Isso. sim. A EMA, né? Escola EMA. Missionária. EMA, Escola de Missões para Adolescentes. Olha, É um projeto da Igreja do Eu pensei em Nazareno. participar, então é só para adolescente. Esse é só para puxa vida, viu? adolescente. Esse é só para adolescente. Mas é legal, é engraçado, porque tem uma irmã da igreja, a minha líder de jovens, na verdade. Ela se formou no CFM, que é um curso de missões também, mas é para maiores de 18. E aí eu falei para ela que, nossa, nós duas somos formadas em missões. Você pelo CFM e eu pela EMA. E, nossa, a EMA realmente foi foi o momento em que eu tive as melhores experiências com Deus. E qual é o De período transformação. dessa escola? Qual é o período? A gente fica 10 dias no interior de São Paulo. E é uma escola. Então, eles até avisam, É um intensivão, né? É um intensivão. Cursão pesada. Não é um Todos os retiro de carnaval, não é. É escola mesmo. São por 3 anos. Ah, sim, legal. São por 3 3 anos. módulos, então. Vamos dizer Isso, assim. é o básico, o avançado e o ultra. Aí eu comecei com 14 anos. Não, com 15 anos. 15 anos. Em 2022, ainda estava saindo ali tava a pandemia. Então, a gente fica a primeira semana estudando, né? Tendo aulas no básico, como orar, como fazer devocional. Evangelismo. Isso, evangelismo Como abordar as criativo. pessoas, né? Exatamente. É bem o básico mesmo pra gente conseguir, pra gente se desenvolver, né? Aprender um pouco quem é Jesus, sobre Sim. passagens bíblicas, né? Sim, e todos os dias a gente tem devocional pela manhã. É bem intenso, assim. A gente acorda cedo, dorme um pouco tarde. E, nossa, eu fiquei apaixonada mesmo quando eu fui lá E pela qual primeira cidade vez. que fica a base da EMA? Eles vão mudando de cidade. Atualmente estão fazendo em Serra Negra. Serra Negra. Serra Negra. Lindo lá. E é um acampamento da Nazareno. E, assim, ver tantos jovens. Se eu não- É um braço da igreja que você congrega, então, o EMA. Isso. Ah, É um projeto da Nazareno, mas que vão jovens de outras qualquer denominações. Isso. denominação. Bacana Isso. demais isso. Talvez não precise nem ser crente para estar lá também, ser evangélico.
Você pode convidar um amigo para ir? Pode, sim. É. Só tem que, é igual eles falam, ir com a consciência de que é uma coisa séria, né? A gente faz uma prova para ir. Então, no básico, a gente tem que ler o livro de Lucas e de Atos. E a gente faz uma provinha. E vai. E depois de toda a semana, a gente faz uma prova para passar de nível. Olha, Então não é bem só bagunça, seletivo. então, não. Não é só Bem bagunça, seletivo, não é bem essa bagunça. seletivo, Bem é. seletivo. Legal. E isso é bom, né? Sim, Pra- com É certeza. só quem tá afim de participar do Sim. evento mesmo, do trabalho. Porque tem uns que já vão lá com o desejo realmente de fazer missões, né, pra fora, enfim. Mas tem gente que não, de que quer entender mesmo. Não é só Uhum. sobre missões, mas sobre o evangelho mesmo. Então é muito legal. No meu primeiro ano, acredito que foram 112 jovens. Uau. Nesse último que eu fiz agora, 152. Só Meu crescendo. Deus. Só crescendo. Que benção, A Ema né? começou em São Paulo, aí ela expandiu pro Nordeste, tem em Peru e agora vai abrir pro Rio de Janeiro. Meu Deus, que Então legal. é Que tomara bem- que cada vez cresça mais, né? Amém. É trabalho verdade. para o reino, né? Sim, É, ainda exatamente. mais Com alcançando adolescentes, jovens. né? Com adolescentes. Com adolescentes, é. Dos 13 aos 17 pode entrar. Tenho o costume de falar que a fase da adolescência é a mais difícil. Ah. Porque é a fase de muitas escolhas, né? Sim, Na adolescência você escolhe a faculdade, é o seu emprego. Se você começa a Sim. namorar, é a pessoa que você vai viver o resto da vida. É a fase de Isso. muitas escolhas e escolhas decisivas. Eu sim. não entendi muito esse negócio o resto da vida, senti um pouco de. Ah. Pô, põe alegria nisso aí, né? Pro resto da É. vida. Mas não Põe é? alegria nisso aí, né, mesmo? Ai, mas e assim, são muitas decisões importantes, sendo que a gente ainda não amadureceu o Sim, suficiente é pra isso fazer mesmo, isso. é. Então, cara, você tá ali firmado com Deus. Gente, é realmente a melhor coisa, porque senão você faz muitas decisões erradas. Quebra muito a cara. E eu conversava com uma amiga essa semana, a gente falando das diferenças nossas para os nossos pais, né? Os meus pais, eles não conheceram Jesus na minha idade. Eles foram conhecer e se aprofundar muito tempo depois. E a gente, né? Eu tô aqui nova. Então já cria uma base, já é realmente muito bom, é importante. E na Ema, assim, tem crianças, né, de 12, aí já vai ali os jovens, adolescentes de 17 anos, tem uma certa diferença, mas é muito bom, é muito importante para esse processo, esse crescimento espiritual. E qual que é o choque que você sente? Porque você vai pra EMA, você vê toda aquela intensidade em missões, que vamos fazer a obra, e você chega na igreja, 4 paredes, você vê que já não é a mesma coisa. Esse é o ponto em Aí que a você fica gente queimando, mais... não, quero fazer. Daí, às vezes, a igreja acaba não fazendo aquilo que foi Sim. chamada para ser feito. Né? No primeiro ano, o que mais marcou, a palavra que mais marcou a nós foi Êxodo 3, né? Que fala sobre a sarça. A sarça Uma experiência de Moisés, né? Exatamente, colocar fogo continuamente no altar. E é o ponto, assim, mais crítico, porque a gente sai da Ema, tá naquele fogo, É porque as pessoas, elas dão muita ênfase na sarça, né? Mas o que manda ali é o fogo queimando. Né? O Se não fogo tiver queimando. fogo, é só mais uma sarça. Né? exatamente, É. tem que colocar a lenha. Tem que queimar, né? Exatamente. E a gente sai de lá querendo muito de Deus e espalhar isso para as pessoas, mas aí chega na igreja, no dia a dia, no cotidiano, é difícil. É porque eu tive uma experiência num trabalho de missão uma vez, o pastor falou assim, quando um peixe sai do aquário, ele nunca mais é o mesmo. Né? Quando o peixe mergulha no mar, quando ele voltar pro aquário, ele vai se sentir Sim, um porque- peixe diferente. o mar, enfim. E é realmente difícil. Você volta para o seu cotidiano. E, como você falou, a adolescência é uma fase muito difícil. Principalmente porque a gente quer ser aceito, né? A gente quer ser inserido nos grupos, né? Tá? Aquele negócio, Tá os se amigos. descobrindo, né? Quem eu sou, o que vai Sim. acontecer. E aí Muita tem coisa nova. muitas influências, muita informação que joga na nossa cabeça, né? E se a gente não tiver algo para focar, né, algum alicerce,
se perde. Então, isso é muito falado Um na detalhe EMA. aí não, porque muitas pessoas nascem na igreja, crescem na igreja, mas não tem intimidade com Jesus. Sim, Não está olhando para o alvo, né? Para o autor, consumador da nossa fé. É o primeiro prato que Satanás oferece, já desvia da igreja. então. E é exatamente o que você falou. Não é porque a gente nasceu num berço evangélico, a gente tem que ter a revelação pessoal com Jesus, né? Tem que ter uma A busca conversão. intensa, né? Exatamente. E é difícil. Você quer seguir ali o que tá na Bíblia, você... E como é que você é E as taxado com as pessoas? amigas da escola? Ah, Bia é crentinha, isso aqui. tem tudo isso. De que é chato, de que... Ai, por que você não faz isso? Ai, mas é só uma festa. Porque a galera no mundo aí, ninguém é de ninguém, é beijar na boca, é ficar. Tudo isso. Né? Tudo isso. Eles falam, não, eu sou diferente. Meu namoro é no Quando- altar, né? Nossa, fala isso, as pessoas... Nossa, mas é muito careta, enfim. E quando eu fiz 14 anos, as minhas amigas estavam todas assim, né? De ficar e de ir em festa e todas essas coisas. E não... Assim, a gente fica com curiosidade sobre, né? Não, com certeza. A gente tem curiosidade, mas eu falo pros meus pais, eu sempre pensava muito neles, ou de tipo, ai, eu tô fazendo errado. Então eu não ia muito na onda, mas ficava aquilo na minha mente, ficava no meu coração. E aí eu vi uma amiga fazendo uma aliança com Deus sobre guardar, né? Guardar o coração pra quando Jesus preparasse, né? O momento certo. E eu perguntei pra ela se eu podia fazer, que ela tinha sido uma inspiração. E ela falou que sim. Legal. E eu fiz do meu jeito. E com 15 anos, aí os meus pais me deram, né? O anel. As pessoas perguntam, eu falo, não, gente, é uma aliança com Jesus. E, nossa, e eu acho isso incrível. Depois que eu fiz, foi no meu aniversário. E meu aniversário foi bem em 2021, pandemia. Foi no Zoom. Então, tinham várias pessoas ali, família, amigos. E eu fiz esse gesto, nós fizemos, mostrando pra eles. Então, depois vieram 2 amigas minhas perguntando também se podia fazer, se ia se sentir mal. E claro que Acabou não. incentivando outras Exatamente, amigas a incentivando. tá fazendo essa aliança aí com Sim. Jesus. O Espírito Santo, ele moveu, né? Mexeu com os nossos corações. E é muito bom. É importante. E quando os filisteus chegam, o papai ali tá preparado. Os filisteus começam a rodear. Ele já fica, né? Mas é um assunto e uma idade que realmente você tem curiosidade sobre as coisas, mas como diz na palavra, a gente não tem que seguir as coisas do mundo. Não dá. É que a gente vê muitas meninas aí, né? Princesas de Jesus, estragando a vida, né? Exato. Se a gente dá uma volta pela cidade aí, vai encontrar elas nas drogas, Sim. né? A enganação do inimigo, né? Sim. Oferece algo que é pura ilusão. Então, por isso que é bom manter essa aliança com Jesus. Manter, né? Exatamente. E eu fico muito feliz de ter sido inspirada, de ter sido inspiração para um gesto assim. E que sirva, né, de inspiração para você que está assistindo, né, você que é um adolescente, uma jovem aí de casa. Jesus, ele vai guardar o seu coração. E as coisas vão acontecer no tempo de Deus, gente. Vamos Vamos esperar, né? Tá tudo certo. O João tem uma experiência dessa, né, João? Ah, é? Experiência? Experiência? Que aconteceu comigo e você, Ah, né? tá. Depois você me tempo de entrevista? Deus. Hã? Depois você me entrevista? Não, quando eu me converti, a gente vem do mundo, né? Sim. Uma vida de promiscuidade, de tanta bagunça aí. E eu fiz uma aliança com Deus. Falei, eu preciso de uma mulher pra casar. Eu falei pro Senhor, eu preciso de uma mulher pra casar, né? E as irmãzinhas na igreja dando em cima. Ele era o Paquitão, né? Você Nossa, achava o Paquitão. Brincadeira, que isso. Ai. Aí eu fiz um propósito com Deus, né? Os meus pais na fé, eles iam muito ao monte orar, jejum, consagração. E eu caí nessa vida aí. E fiz um propósito com Deus. Falei, eu vou fazer uma campanha de jejum e oração, 60 dias. Olha né? Pra isso. Deus arrumar uma esposa pra mim.
Aí no final dos 60 dias, foi numa sexta-feira, eu não jejuava o dia inteiro não, senão nem tava aqui, né? Mas um período durante o dia. Era um culto de criança na igreja. E eu subi na escadaria da igreja, a Dayana tava descendo. Aí o Espírito Santo falou assim, sua esposa. Nitidamente falou uma voz, Uau! a sua esposa. Eu olhei e falei, você tem certeza? Que experiência. Então, daí a gente tentou, né? Fez uns contatinhos aqui, a época do Orkut. Então, você nem sabe o que é Orkut, né? Gente. Nossa, muito tempo. Não sabemos. meu Deus. E a gente foi acabou se encontrando, deu certo e tamo junto aí, né, meu amor? Um Verdade. E Deus. Eles passaram aí 15 selou. anos já, né? Isso. 15 anos. Então 15 foi anos. muito forte. Às vezes eu brigo, eu falo, Espírito Santo, você tem certeza mesmo? Que a voz era a voz do Espírito Era Santo. Vai sua vendo. mesmo. Mas... Esse João não perde a oportunidade, né? Porque a gente vai ter muitos papos sobre casamento aqui, porque Vai. casamento não é fácil não, hein? Vai. É uma luta contínua. E como a gente já falou, né? Se faz uma escolha errada Tá nessa perdido. idade, Sim. quantas pessoas, né? A gente não vê. São muitos traumas que ficam e que coisas que acontecem que não fazem bem pra pessoa. Não, você carrega um fardo do erro, né? É, Das consequências de você agir pelas Sim. suas emoções. Né? sim. Porque quando o Senhor prepara o caminho, ele se responsabiliza. Sim, Eu estou é preparando, verdade. então a gente tem que confiar. É essa entrega aí que serve de exemplo para o pessoal, né? Sim. Dos adolescentes. Aham. Né? Chamar É de importante. criança não, né? Adolescente, né? Jovem. De jovem, de adolescente, criança, não. Criança não, Mas- criança arruma briga. Né? Não dá, né? É que a gente olha já com uma certa idade, pra gente é Sim. mais jovem, acaba falando, não é criança ainda. Mas a gente trabalhou muito com jovem na igreja, jovem, Aham. adolescente. Vai chamar um jovem de criança pra você ver. Daí Ah. já fica Arruma briga. bravo, né? É. Então. Uma coisa interessante que você falou, tô lembrando aqui, é o que eu faço com o Davi, com a Mariana. Eu falo, Deus, revela-se a eles. Eu falo, Sim. revela-se a eles, Senhor, para eles saber que o Senhor é um Deus poderoso, sabe? Amém. Porque às vezes a gente pensa assim, não, nasceu no berço evangélico, vai... Não é desse jeito, né? Não O Espírito Santo, Deus, ele tem que se revelar Sim. mesmo. E é uma coisa que eu peço para Deus todo dia. Revela-se a eles, Senhor, né? Porque, que nem você falou mesmo, é isso que traz toda a mudança na vida da gente, É né? necessário. Sim. Cada um tem que ter a revelação do Senhor. Não adianta. Não é os pais que vão te salvar. Não Não tem é como a abrir a igreja. cabeça e colocar lá dentro. Não, Não. existe isso. Deus Pode tem que até trabalhar você mesmo. Pode até querer, mas não realmente não É. dá. A Então, Bíblia já instrui a gente a ensinar as crianças no caminho. Né? sim, Não o caminho. Você tem que ensinar no No caminho. Conforme caminho. você vai andando no caminho, você vai ensinando seus filhos. Né? Sim. A escolha sempre é de cada um, particular. sim. Mas a oração é essa, para que o Senhor se revele, né? Um novo nascimento. Né? E claro que serve de exemplo, com Sim. certeza, para os filhos. E tem que, né, estar ali é bom, mas a revelação. pra A eles. gente tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, jovens, que são filhos de pastores. Às vezes é um fardo sobre a vida deles. Né? Não, você é filho de pastor. Então eu Sim. sempre procuro passar para os meus filhos, né, uma leveza. Né? Não é aquela cobrança. Não, você é filho de pastor, você tem que ser diferente. Não é diferente. Você tem que ter a sua aliança com Deus. Sim. É você e Deus. Eu conheço, né, filhos de pastores e que realmente Acaba sofrendo uma pressão, né? sofre uma pressão. Não são perfeitos. Não, todo mundo, ninguém é perfeito. Ninguém né? é perfeito. Não é pra viver de aparência. E assim, precisa. Não é por causa dos pais, né? Não é porque é filho de pastor. E também muitos, você vê que se desviam. E acredito que tem uma guerra espiritual aí Não, com certeza, tremenda, né? A batalha não é contra a carne nem sangue, né? Exatamente, A batalha é espiritual. É porque o cara cresce, né, jovem, forçado aí na igreja. Talvez as atitudes que o pai tem em casa é diferente na igreja. Aí Sim. quando ele cria a responsabilidade que ele pode se virar, a primeira coisa é sumir da Tira igreja. esse exemplo, Porque vira a igreja algo pra ele é ruim. algo ruim, é um trauma. Sim, Então, é verdade. Tem visto muito isso por aí. E é por isso que nas igrejas também
o nosso comportamento, é o testemunho de vida, né? Sim. Não só com palavras, mas com ações. A gente, nossa, precisa testemunhar e mostrar para as pessoas que a igreja não é aquilo que elas estão criando, né, na Sim. cabeça delas. Porque a gente vê muita coisa no mundo e realmente acontecem situações que desagradam, mas pessoas são pessoas, vão ter os erros delas. Isso que faz as pessoas serem maravilhosas, né? Cada uma com suas falhas. Cada um seus com erros. suas falhas, sempre buscando, né? Por exemplo, na igreja, tá seguindo ali a palavra de Deus, mas isso não quer dizer que você tem que criar uma briga com Deus, né? E... De vez em quando eu brigo com Deus, hein? Fala, Deus, pelo amor de Deus, Deus. Né? Pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus, cada uma que vai a gente passar. E você, quando pensa assim no futuro, o que você pensa? No futuro? Isso. O que você pensa assim, ai Deus, eu queria fazer isso, eu queria... Entendeu? Aham. Bom, agora terminei a minha escola, né, ano passado. E nessa idade a gente fica pensando na faculdade, Sim. né, no que vai fazer. E estamos aí, estudando, cursinho agora esse ano, para entrar na faculdade, fazer medicina. Há uma pesquisa aí, eu não sei certas as porcentagens, mas muitos jovens, quando vão para a faculdade, se desviam da igreja. Se desviam. Né? É por isso que tem que estar firmado com Cristo. Muito. Né? Até porque na faculdade, né, eu ouço as pessoas falarem que eles, nossa, parece que estão ali realmente é a opinião deles e querem Vão afrontar a nossa fé, afrontar. Né? Afrontar a E nossa fé. Nossa, a gente precisa estar realmente revestido do Espírito Santo, da armadura. Muitos crentes que vão para a faculdade se viram o crente 007, né? O espião. Ninguém sabe que ele é Ninguém crente. sabe que é crente. Fica com medo, com vergonha de ser confrontado. Gente, e vai vir confronto, não tem como fugir disso. Mas se a gente estiver alinhado e ali revestido com o Senhor, Ele vai nos dar as estratégias, né? Das suas experiências com Jesus, assim, sobrenatural, você tem alguma marcante, assim, que queria compartilhar conosco? Uma marcante. Eu lembro de uma vigília que eu fui na igreja, né? Numa outra cidade. E ali eu tava, nossa, com isso na cabeça, de não saber o que vai fazer, de sempre muito ansiosa, de estar ali pilhada com Querendo ter o tudo. controle das coisas. Querer né? ter, exatamente, não descansar, né, Tem em que Deus. descansar, né? Confiar e descansar. E descansar. Não, eu confio, mas eu quero fazer. Mas eu vou dar uma ajuda pra Deus. A gente tem muito disso. E a gente tava tendo a oração, já tinha acabado o período de louvor e tava só na oração ali. E aí eu fui lá na frente, o pastor disse que iria orar para aqueles que queriam ter a paz, né? Que Jesus pudesse dar a paz no coração. E eu fui lá na frente e depois eu só sinto uma mulher, assim, as irmãs da revelação, né? A irmã do coque. Gente, são importantes, tá? É muito bom. E ela começou a falar que... eu lembro nitidamente que ela falou sobre 3 pontos. As minhas amizades. Ela começou a falar, assim... com autoridade mesmo, como se fosse Deus falando ali comigo. Você sabe que é Deus mesmo, não é da carne, Deus né? usando a boca do Deus, profeta, né? Isso. E ela falou que eu tinha que tomar cuidado, muito cuidado com as minhas amizades. Aí, galera, ó, as amizades, hein? Porque influenciam. Demais, e a né? gente pode se perder. Se a gente não... A gente pode se perder. E eu lembrei de uma colega minha, que eu tava na escola... E ela, assim, do mundo e querendo, né, convidar pra isso e pra aquilo. Lembrei ela nitidamente na hora. E aí eu lembro do segundo ponto sobre minha vocação. Eu sempre tive muita insegurança. A gente falou aqui do Bia Biari, mas sempre tive muita insegurança de cantar, né, dessa parte, assim, da minha vida.
E o meu pastor, ele já tinha orado e falado pra mim que Deus iria me usar no louvor. Eu, mesmo sem estar tocando, sem estar muito inserida. E eu ouvi aquilo ali, mas eu fiquei... Tá, vamos esperar mais alguma coisa? Que a gente fica querendo sinais, né, de Deus, sendo que muitas vezes tá ali exposto pra nós. E a ela... nossa geração aí, ó, principalmente a sua, né? A minha é um pouco mais pra trás. Aí, é muito ansiosa, né? Muito. Quer tudo fast food, né? Tudo pronto, Sim. rápido, eu quero agora. Se não for pra agora, deixa pra lá. Não espera no tempo de Deus. Isso. Nossa, Deus trabalhou muito isso também em mim. Porque a gente quer fazer as coisas do nosso próprio jeito. E se a gente vê que não tá vingando, a gente não espera em Deus. E ele já preparou, mas é um processo. Então, ela falou sobre essa vocação, sobre o ministério de louvor. E ali eu aceitei. E falou que Deus não me queria morna. Olha só. E, nossa, Meu quando ela Deus, falou né? aquilo, Deu Eu bem no fiquei- meio da espinha, né? eu Porque fiquei... o Apocalipse diz, não seja Exatamente. quente nem frio, né? Ou melhor, não seja morno, né? E Porque não eu vou seja- vomitar Exatamente. seja quente ou frio, né? E quando a gente escuta uma profecia de correção assim, é meio, né? Eu fiquei... nossa, É. depois eu pensando... Eu até escrevi, eu gosto de anotar essas coisas pra deixar registrado na memória. E eu escrevi ali que Deus não me queria morna. Que Ele me queria... que eu ficasse queimando, né, por Ele. Que eu queimasse por Ele. Que eu vivesse realmente pra Ele, não ficar em cima do muro. E ela falou isso. Meu Deus. Então, foi um baque ali pra mim, porque, no fundo, a gente sabe quando a gente não tá fazendo certo. É porque para muitas pessoas Jesus é um social do final de semana. É. Não é um relacionamento. Não é tem um é um relacionamento. status ali, Então, isso realmente me marcou muito. Foi antes de eu ir pra minha primeira EMA, acredito. Ou foi... Não, foi depois da minha primeira EMA. Porque Porque conforme quanto mais você vai buscando o Senhor, mais o Senhor vai falando contigo. Aí você vai alcançando as etapas que Ele tem, Ele vai Sim. derramando mais sobre a nossa vida. É, E as coisas vão acontecendo, Ele vai nos capacitando. Imagina se Ele dá algo pra gente assim que nós não estamos capacitados ainda, a gente vai não acabar dá. se frustrando. exatamente. E ele sabe de todas as coisas. A gente que é muito precipitado. E o interessante que eu falei foi o pós-EMA, porque é aquilo que a gente falou, é muito difícil você sair... quando você vai para esses lugares, para escolas ou essas imersões, assim, tá todo mundo ali reunido num propósito, né? De poder realmente adorar a Deus e de te capacitar para você ir mais profundo. Então, você sai de um ambiente que tá tudo voltado a Jesus para outro que tá tudo voltado pro mundo. Nesse acampamento que eu participei, algo que me marcou lá foi um jovem que negou Jesus. Porque é tão intenso que você está vivendo e parece que é real. Aí Entendi. tem um momento que as pessoas nos pressionam, nega, daí ele começou E a meio que negou. chorar e isso aí me impactou muito, sabe? Por mais que seja algo... Simbólico. Então, um negócio ali, um teatro, vamos dizer assim, mas ele negou intensamente, ele negou Jesus. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus. E eu também tive uma experiência assim no meu avançado da EMA, que a gente fala mais sobre o trabalho missionário e nos lugares que é perigoso, né? Que é proibido pregar a palavra de Deus. E as histórias que eles mostraram pra nós de mártires mesmo, de morrer Escolher morrer pela causa de de Jesus. Exatamente. E aquilo... Nossa, tem uma aula do avançado que a gente sai chorando, a gente sai realmente acabado, assim. A gente se sente um nada, né? Humilhado, porque as pessoas... Tem muita gente que elas morrem pelo evangelho e às vezes fica E os esse crentes, crente de qualquer coisinha tá fazendo domingo. biquinho, né? Eu Nossa, não gostei do que o pastor cheio de pregou. mimimi, né? Eu Os não- crentes mimimi. Os crentes mimimi. E eu já estive numa fase de... é culto de domingo e é culto de domingo. É isso.
É o sabe? O morno. Não tá quente, não tá frio, tá morno. De não buscar ele continuamente. É um relacionamento, não é um monólogo ali de Deus pra nós. Então, essa aula que eu tive falou muito conosco, comigo, né? Enfim, Com a galera que tava lá. com a galera que tava lá. E na minha última EMA, que foi desse ano, em janeiro, foi muito especial. A gente aprendeu sobre a história de missões. E, assim, desde ali o Pentecostes até... Os primeiros missionários. Sim, isso. Isso aí te despertou o desejo de fazer missões e... Gente, assim, falando da história, por exemplo, da medicina, foi num momento que tem relação com isso, né? Foi num momento que eu não sabia o que eu queria fazer. Porque por muito tempo, tipo, eu, sei lá, com 13 anos, 12 anos, eu falava que eu queria fazer medicina, quero ser cirurgiã. Mas aí, depois, eu fui crescendo e pesquisando quão difícil aí eu anulei aquilo. E no segundo ano do ensino médio, eu estava realmente muito preocupada com o futuro e o que fazer. E eu pedi para Deus para que Ele me mostrasse. E começou a surgir, assim, do nada. Eu comecei a pesquisar mais sobre medicina. Já tinha pensado em artes visuais, já tinha pensado em um monte de coisa, totalmente ao contrário, o oposto disso. E Ele falou no meu coração, nitidamente. Ele é um tempo. A gente tem que descansar e esperar o tempo dele, mas isso vai se concretizar. E vocês falando sobre missões, eu me vejo muito fazendo missões e atuando nessa área, né? É um Até meio. um meio de entrar nesses países, né? Exatamente. É um meio você poder entrar ali como médica. Poderosa. A Cruz Vermelha, por exemplo, participar dela. Sim. Você entra como voluntário, médico. É verdade. E ministrando E o ministra evangelho. a palavra. Em lugares proibidos. Jesus, sim. E é isso, eu me vejo fazendo isso. Eu não sei quais são os planos de Deus, a gente não sabe. Eu acredito que Ele vai direcionando aos Sim, com poucos, certeza. entregando. E eu quero realmente estar no centro da vontade dEle. A gente precisa colocar isso na nossa vida, né? De querer a vontade de Deus. Mesmo que, assim, passei por algumas coisas que eu tive que deixar a minha vontade. É renúncia. Então, mas a vontade dele sempre vai ser melhor nas nossas vidas. E me impactou muito toda essa experiência que eu tive na escola de missões. Pude ver cura. Inclusive... Vocês têm trabalho de campo para sair em contato com as pessoas? né? Então, esse é o ponto que eu ia Tipo chegar. assim, um estágio, né? Vamos fazer um estágio. Vamos fazer um Um estágio? estágio. Um estágio missionário. O estágio missionário. A gente fica a semana estudando e no final de semana a gente vai fazer o evangelismo, que é o prático, né, de tudo aquilo que a gente tava vendo. No meu primeiro ano, a gente teve um surto de Covid, então a gente não conseguiu fazer. No segundo ano, assim, quem fica responsável, porque vai criando grupos e a gente vai em praça e vai ministrando, assim, o plano básico da salvação, né? Falando da criação do mundo, da queda, enfim. Como que é? Vocês entregam folhetos, fazem culto, a louvam gente- na rua? Exatamente, faz tudo. Porque na EMA tem as oficinas, que seriam os ministérios. Então tem de louvor, de dança, de teatro, Olha. de pregação, tem de ministério infantil e de mídia. E aí, tudo isso a gente faz na hora do evangelismo. O pessoal da mídia vai estar lá, vai estar São filmando. 150 jovens, reparte cada um na sua área Sim. e vai todo mundo pra rua. E tem a gente que prega, né? Tem o Ministério de Dança, tem teatro. Geralmente, isso é o que é mais lindo. As crianças que vêm, né? Então, tá fazendo ali o teatrinho, aí as crianças... As crianças têm mais o coração aberto, né? Desses Muito. trabalhos. E algo que me impactou muito no segundo ano foi ver o apelo para as crianças, depois do teatro que fizeram. Fizeram um apelo para aceitar Jesus. E as menininhas, elas estavam ali e fechou os olhos e falou, coisa mais linda. E
o intuito do evangelismo é para que no dia seguinte eles vão ao culto da igreja que a gente tá, que é uma igreja de Nazareno, enfim, da cidade para onde a gente vai. E essas menininhas foram e levaram o pai. E ele tava desviado. Meu Deus, hein? E ele foi lá na frente e ele voltou, né? E eu creio que a semente foi plantada. Creio que e espero que ele seja firme. É uma firme. alegria, né? Quando você vê uma alma se rendendo Sim. a Cristo, não tem... sei lá, algo inexplicável. Né? É linda. E esse ano eu pude... O evangelismo foi diferente. E eu também senti o trabalhar de Deus ali. Jesus diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Né? Amém. Meu nome expulsarão demônios. Isso. Curarão enfermos, libertarão os cativos. É verdade. Então o cativo foi liberto. Foi. Teve alguma experiência de cura, manifestação de demônio, alguma coisa? De demônio, nunca vi. De verdade, nunca vi. Mas de cura, sim. É que às vezes tá na rua, a gente encontra pessoas alcoolizadas, né? Todo tipo de pessoa. Sim. Acaba acontecendo. Né? Sim. E no evangelismo, desse ano, eles escolheram 4 jovens, porque chamaram a igreja para estar indo evangelizar, fazer capelania no hospital. E uma das jovens escolhidas foi eu. Então, é um lugar onde eu quero estar. Eu senti que Deus ele já estava preparando. Foi muito especial poder estar naquele lugar. Graças a Deus, não tinha nenhum internado, né? Graças a Deus. Só tinha gente ali, tipo, de pronto-socorro e, enfim. E quando a gente já estava saindo, a gente tocou uns louvores, foi entregando os folhetinhos. E na saída tinham 2 mães e cada uma com uma filha. E ali a gente parou, né? Oportunidade. E a gente conversando com elas. Uma mãe falou que ela estava ali fazia já 4 horas com a filha. E elas em pé, do lado de fora. A filha estava com dor. E eu orei, né? Orei por elas, orei pela menininha. E pra glória de Deus, elas aceitaram a Jesus, as mães. Na fila do SUS. Na fila do SUS. Gente, mas aquilo foi realmente muito especial pra mim. Eu nunca tinha estado à frente, assim, né? Sido realmente um instrumento de Deus pra conversão de alguém, pra poder ver aquilo de perto. Que, na verdade, não é nada sobre nós, não né? É sobre ele. Daí quando você começa a falar dele, as pessoas não aguentam, né? Se entregam. E ver no olhar dela, quando a gente perguntou se você, né, morresse hoje, pra onde você iria? Aí chegou Não Morra Sem Jesus lá, né? Não morra sem Jesus, exatamente. Nossa, eu acho, na verdade, isso incrível, porque é a maior verdade, né? Não morra sem Jesus. É incrível isso que vocês... esse projeto, né? Então, quando a gente perguntou aquilo, ela, nossa, já começou o olho a encher de lágrimas e já ficou quebrantada. Então, a gente fez o apelo e ela chorou ali, ela aceitou a Jesus e, novamente, uma semente plantada. E o Espírito Santo vai fazendo a obra, né? A gente vai correndo atrás, fazendo, né, aquilo que ele pediu, se dedicando ao Senhor. Ele vai nos capacitando, né? Sim. Ele não escolhe ninguém capacitado, né? Ele capacita os escolhidos. Os escolhidos, exatamente. Lógico, os capacitados são escolhidos também. Então, essa foi uma das experiências. E de cura, foi muito interessante. Num dia dessas oficinas, né? Eu fiz a oficina de louvor esse ano. E como é separado em grupos que vão para diferentes cidades, o meu grupo estava esperando para poder ensaiar, né? E enquanto isso, a gente teve que ficar intercedendo, né? A gente fez uma roda e começamos a orar. E a oração, assim, em público, era algo... As pessoas têm vergonha, né? Tem. E eu tinha muita vergonha. Principalmente adolescente, né? Sim. Porque é o que a gente fala, a oração é uma conversa com Deus. Então, em casa, você ora de uma forma. Quando você vai orar com outras pessoas ali, a gente fica pensando nas palavras que não deveria, né? Mas gera aquele nervosismo. E Deus começou a nos usar. E o Espírito Santo, ele... Nossa,
derramou naquele lugar. Que bom. Tinha a roda ali dos adolescentes, a gente tava orando, e depois a gente se espalhou pela igreja, assim, e começou a interceder pelas oficinas, pelos adolescentes. Foi algo espontâneo que aconteceu. Foi algo Nada espontâneo. programado. Não. E... Que lindo esse trabalho, né, João? Maravilhoso mesmo. Que lindo. Trazer pra Taubaté aí. Nossa, sim. De verdade. Se tiver precisando de voluntário, vamos lá ajudar também, E participar. tem, viu? Então. Pra ir ser voluntário. E eu sei que uma monitora, ela tinha torcido o pé, tava com bota, tava inchado, roxo. E eu tava orando ali, né, intercedendo. Quando eu viro, ela tá sentada na cadeira e tem um menino orando por ela. Um menino do avançado orando por ela. E ela chorando, nossa... E todo mundo ali chorando na presença, o pessoal tocando, né, ensaiando. E quando eu vejo, ela levanta e ela tira a bota e ela começa a andar normalmente. Meu Deus. Sendo que ela não Lindo, né? estava fazendo isso. Então, existe cura. Com Porque certeza. às vezes... Deus é o mesmo, né? Ontem, Sim. hoje e eternamente. Mas, sim, com certeza. Mas eu vejo que muitos adolescentes, as pessoas, elas parece que não acreditam mais nisso. Não creio em milagres. É que as pessoas são doutrinadas a acreditar que isso aí só tá na mão do pastor. e não, que não... leva pro pastor orar, chama o pastor. Mas Deus nos deu autoridade, Deus né? usa todos. No nome de Quando Jesus. ele diz Sim. ide, né? É para todos. Para todos. Sim. Ele derrama o poder sobre a vida daquele que crê. Sim, Não é daquele que é pastor, daquele que é apóstolo. é verdade. Então, quando nós acreditamos no poder da fé, na palavra, ele começa a usar a nossa vida. Sim, e foi incrível poder ter visto aquele momento de né, Deus usou ali um jovem e Deus manifestou a cura. Foi muito Glória a lindo, Deus. poderoso mesmo. São experiências assim que não tem preço, né? Não vale estar no mundo de forma alguma. E Jesus, ele vai se mostrando e cada vez mais a nós, né? A passagem de a água no joelho, depois no quadril. Isaías, né? Sim. Melhor Não. dizendo. É. Ezequiel. E é isso, é buscar mais ele, ter mais intimidade, porque ele fala, ele faz, ele usa. É acreditar mesmo. É lindo porque a gente vê o brilho nos olhos quando você fala de Jesus, né? E nunca bateu um arrependimento. Tô perdendo tempo, minha juventude, É que essa é a Não. dúvida na cabeça de muitos jovens, né? Do arrependimento, né? Vou perder minha juventude, a melhor época da minha vida, a curtição, a bagunça. Teve uma vez que eu, assim, nunca tinha ido em festa, né? Nessas coisas, assim, que me chamavam. E eu tive a curiosidade, um momento. Eu já estava na igreja, né? E me chamaram e eu quis ir. E a minha mãe ali preocupada, né? Eu vou junto, Bia. Eu vou junto. Ela, nossa, muito preocupada. E ela ficou ali perto. Era numa casa de uma amiga. Tô falando que De uma ela foi amiga. junto. E ela ficou por ali. Mas eu acho que é E- bem bacana, assim, se você é mãe, tem oportunidade de ir, vá mesmo, É. né? Não deixe seu filho Ficar sozinho, não. atenta. É lógico. Gente. É um jeito da gente, digamos assim, proteger um pouco mais até eles ter maturidade para andar sozinho, né? Sim. E foi... meus pais... Assim, realmente o exemplo dos pais e ter eles ali pautados na palavra com os seus filhos é de extrema importância, porque quando a gente tá fraco, eles estão ali, né? Pra dar a luz, pra falar, isso não tá certo, isso não é legal. Para colocar no caminho, Pra né? colocar no caminho. Isso. E a minha mãe, ela falou, ela não... Óbvio, não tava gostando da ideia, mas eu falei que eu queria... Nunca tinha ido, e eu falei que eu queria ir. E aí eu fui. Gente... Nossa, que Nada a ver. arrependimento. Nossa, que arrependimento. Porque eu não me senti... Óbvio, eu não me senti ali naquele lugar, né? Incluída. Foi muito estranho e também são oportunidades
que podem levar a gente a testar, a experimentar outras coisas. Então, eu nunca me arrependi de estar no caminho com Cristo. Mas, sim, já tive curiosidade de coisas do mundo. E posso dizer que realmente não vale a pena. Não vale a pena. Porque tem muitos jovens que perdem, né? Perdem o melhor da vida. Por exemplo, uma mãe de 15, de 16 anos, como é que uma criança cuidando de outra praticamente. Exatamente. Né? Então, doenças, né, sexualmente Sim. transmissíveis, Sim. o contato com as drogas, isso aí Exatamente. acaba E com a se vida e com perde. sonhos, né? Satanás gosta de roubar sonhos das pessoas. Matar com a unha, né? Espremida. Nossa, sim. Tirar o prazer de sonhar. Ele vai querer levar com ele quantos forem, né? E é por isso que é muito importante que realmente tenham pessoas que estejam ali na vontade de Deus para serem usados para resgatar, né, esses jovens, esses adolescentes. E de não ter medo, né? Se Jesus, ele chamou, é porque ele vai capacitar. Eu aprendi muito isso. Não é pela minha capacidade. Não é porque eu não consigo, não é sobre mim. Ele vai me capacitar e ele vai me usar e ele vai te usar. Então, é não ter medo mesmo. Isaías 6, eis-me aqui mesmo. Do grupo de louvor da igreja. Sim. Isso. Nesse momento que a gente é escolhido, é capacitado, quando a gente vai levar a adoração à igreja, só que há muita cobrança sobre a nossa vida, né? Sim, com certeza. Ele tem que tomar aquele cuidado não de passar a ser mais uma adoração, mas passar a ser uma apresentação. Um show, Para você suprir o que as pessoas estão esperando. Tipo, desafinar uma nota, errar uma nota. Então tem que tomar muito cuidado, ensaiar uma ministração, que eu acho que tem que ser algo espontâneo. Como é que você lida com isso aí de... Você tocou num assunto que é verdade, me fez lembrar. Teve um período que, assim, de tecladista, por enquanto só tem eu na igreja agora. Então, todos os cultos, né, estar ali. E teve um tempo que isso virou obrigação. Assim, eu já, tipo, eu tenho que... E é horrível você passar por isso, né? Porque eu acho que foi um momento que eu esqueci do que Deus tinha me chamado para fazer, né? De servir a Ele, né? Isso aí é um problema da maioria, acaba virando algo mecânico. Eu tenho que ir e tenho que me apresentar bem. Para as pessoas acharem que eu tô bom, senão vão me cortar. E eu fiquei assim, achava que era uma obrigação e ficava nervosa, né? Não, porque eu tenho que acertar, porque... Enfim, principalmente no início, né? Essa insegurança. E Deus também usou muito minha mãe pra conversar, né? Pra me mostrar aquilo que eu tava pensando era errado. Quando a pessoa vai adorar o Senhor, ele vai lá e aperta a tecla mudo, sabe? Não sai voz. Isso aí sai, ele ouve o que ele recebe, o que sai do interior daquele que tá adorando, né? E foi um momento, assim, até difícil. Principalmente, né, se você tá num ministério e aquilo vira uma coisa mecânica. É que a gente acompanha em algumas igrejas, né? Tem um músico lá, não é falando mal de músico, mas o cara vai lá, toca, tá bonitão, aí você pode ficar um gelo, o cara não sente nada. Aí da hora da palavra, o cara levanta, vai tomar água, não volta mais, só volta no final pra tocar de novo. O que a gente também aprende bastante nas oficinas. Não é só a técnica boa e também e não é só o espiritual. A gente tem que se dedicar. A gente tem, sim. Jesus, ele merece o melhor. Merece o melhor, exatamente. Mas não tem que ser só resumido a isso, a ter que tocar bem. Porque não é a adoração, louvor, não é isso, né? Não é só não é música. Adoração não é música. Então, foi um momento difícil, mas que graças a Deus, Jesus, né, Espírito Santo me recolheu, me acordou. Despertou. E nossa, é muito bom poder estar na igreja e adorar Ele, levar a igreja à adoração. Porque o louvor é realmente a primeira coisa ali, né, que acontece
no horário do culto. É um momento de entrega, né? É. As pessoas abrem o coração. De tá com- preparação sei lá, pra chega na igreja cheio de palavra. problema e ouve um louvor, Deus já Sim. começa a trabalhar na mente, no Sim. coração, né? E algo também perigoso que eu vejo, né? A gente vê, também se for só emoção, né? Aquele de ter muitas coisas do fazer, né? De cultos, assim, nossa, extravagantes e que é aquela adoração, aquela música ali repetitiva e que vai... É algo perigoso, porque a música, ela mexe com as nossas emoções, É muito por si poderosa. só. Então, tem que tomar muito cuidado. Ministros de louvor, né? Todos os que estão ali no meio, de não tornar isso um show mesmo. É uma apresentação, né? Não dá. E o papo tá tão bom, né, João? Pena que a gente tem que finalizar. Tem que finalizar. Sim. Meu Deus, hein? Que pena, né? Que pena, né? Ai, A gente podia ficar aqui mais uns 30 minutos falando né? sobre. É muito bom. Não, É isso um é maravilhoso prazer. falar do reino, né? Sim. E é difícil, todo podcast que a gente vai gravar parece que, sabe? Parece que falta tempo. Porque vai falando e Então. a hora nem passa, né? Sim, e eu quero te agradecer. Que Mas Deus... Obrigada a antes de vocês. finalizar, se puder deixar um recado aí pra juventude aí, em poucas palavras, aí, Sim. pra marcar, você tem alguma coisa pra... Sim. Gente, assim, um privilégio poder, na nossa idade, conhecer a Cristo, né? E você que está aí em casa, não sei se você está desviado, né? Se por algum motivo você se afastou do Senhor, Ele te chama, Ele é cavalheiro e Ele vai bater na sua porta. Mas você precisa abrir, você precisa dar esse passo. E eu creio coisas extraordinárias vão acontecer na vida de vocês. Eu realmente espero que esse testemunho possa ter edificado vidas de pessoas, de adolescentes cristãos, de não cristãos. E que Jesus esteja com você sempre. E coragem, não tenha medo. Fala, eis-me aqui para o Senhor mesmo. Maravilha, né? Que benção, que lindo, né? Lindo, maravilhoso. Bia, Amém. presente você nas nossas vidas. Vocês benção. são na minha vida. Obrigada. A gente fica muito feliz de poder compartilhar Deus- um pouco da sua história conosco. Amém. Né? Tenho certeza aí que vai edificar a vida de muitos jovens. Amém. E continue assim. Permita que o Senhor te usa cada Amém. vez mais com poder e glória para a honra Pra e a honra glória dele. do nome dele, né? Amém, E gente. que mais eu agradeço acampamentos muito. venham, faça o underground, É. leve os pais. Imagina? Antes de finalizar, a gente tem mais uma surpresa pra você, ó. Ah, Fica olhando. Até eu tô curiosa. eu também. Trabalho do Gabriel. Olha! que Uma Bia linda! adulta já! Gente, o verde. Olha O isso! verde. Que mistério, hein? Gente, que lindo. Pelas nações. Olha, e você Uma já... floresta amazônica. Gente, Manaus. E agora você não esquece de salvar a figurinha, viu? E comentar também, hashtag não morra sem Jesus, para você estar participando do sorteio. E essa figurinha vai ficar 24 horas disponível aqui no nosso canal. Então você já salva lá que no final do ano, quem tiver mais figurinha vai estar participando de um sorteio também. Aê. É isso aí. Deus abençoe, Bia, mais uma Amém. vez. Deus Muito abençoe obrigada. vocês. Com poder e autoridade sempre, né? Sim, Amém. que seus sonhos venham ser realizados. Amém. Sonhos de Deus. Sim, Amém. verdade. E que esse projeto continue mudando e transformando vidas. Amém. Conta com a Em nome de galera aí, Jesus. Compartilhar, curtir, ativa o sininho aí, dá essa força pra gente aí. É verdade. Essa mesa maravilhosa que o Senhor preparou. Já deixo aqui um beijo no coração, agradeço a todos. E esse foi mais um podcast. Não morra sem Jesus. Falou, galera. Muito obrigada, gente. Tchau, gente.